Eu sou o professor Bispoeta, o seu professor de língua portuguesa. Era uma vez uma menina que trançava seus cabelos e queria sempre vê-los como a vida lhe ensina. Curiosa e espevitada, queria ser diferente, um turbante de repente e se tornaria amada. Acontece que a garota era também irrequieta e resolveu como meta mudar de vez sua rota. Decidiu ficar careca, pôs um piercing no nariz. Agora ela está feliz, é mesmo a levada da breca. Muito bem, com essa pequena homenagem às meninas independentes e espevitadas, iniciamos a nossa aula de hoje, a nossa teleaula, continuando com a nossa consideração sobre o pronome, na sua quinta parte. Professor, Sim. Era uma vez uma menina, é do Bispoeta? É do Bispoeta, é minha. É a minha brincadeira poética, vamos chamar assim. Obrigada. Obrigado pela lembrança, Lili. As duplas, quem, qual, este, outro, com sentido distributivo, também são pronomes indefinidos. Vamos ver a lista, os exemplos. Qual se abisma nas lôbregas tristezas? Qual em suaves júbilos discorre, com esperanças mil nas ideias acesas? Esses são versos de Bocage. Isto é, um se abisma, outro discorre. Muito bem, tem uma observação muito importante a respeito ainda da utilização do um e outro. Sob o uso de um e outro, um do outro, em referência a pessoas de sexos diferentes, o substantivo também fica no singular e invariavelmente no singular aparece o verbo de que a expressão serve de sujeito. Vamos ver. Um ao outro soldado, indisciplinadamente, revidava, disparando à toa a arma para os ares. É uma citação de Euclides da Cunha. Se as expressões um e outro, nenhum nem outro, se aplicarem a nomes de gêneros diferentes, é mais comum o emprego de formas masculinas. Tornou a vê-la, foi visto por ela e acabaram namorados um do outro, de Machado de Assis. Repousavam bem perto um do outro a matéria e o espírito, Alexandre Herculano. Não raro pode aparecer a concordância com o termo referido. Exemplo, vivia o casal venturoso de um certo Israim, persa letrado, e da sua esposa Proftásia, que um e outra cultivavam para deleite do espírito a filosofia grega. Essa é uma citação de João Ribeiro. Muitas vezes a posição da palavra altera seu sentido e sua classificação. Certas pessoas, pronome indefinido, não chegam na hora certa, adjetivo. Aqui nós temos a aplicação do certa em duas situações diferentes. Na primeira situação, certas pessoas é um pronome indefinido, porque nós não sabemos exatamente quais são essas pessoas. Portanto, aqui ele é um pronome indefinido. Não chegam na hora certa. Aqui já é um adjetivo, porque a hora, esse certa aqui, está classificando a hora como uma hora definida, uma hora certa. Então aqui é adjetivo. Mas em certas horas, aqui já é pronome indefinido de novo, perceberam? O certas pode aparecer tanto como pronome indefinido como adjetivo. Algum livro, referente a certo, representando certo livro. Livro algum, representando nenhum livro. Em outras épocas, em épocas passadas, algum podia ter sentido afirmativo ou negativo, independente de sua posição. Desta gente, refresco algum tomamos. É uma citação de Luís de Camões, sendo que, nesse caso aqui, o refresco algum significa algum refresco. Tem uma outra citação: vós a quem
não somente algum perigo estorva conquistar o povo imundo, algum perigo nesse caso é nenhum perigo. Então percebam que as duas citações são de Luiz de Camões, sendo que numa delas, esse algum perigo representa nenhum perigo. Locução pronominal indefinida é o grupo de palavras que vale por um pronome indefinido. Eis as principais locuções. Vamos a elas. Cada um, cada qual, alguma coisa, qualquer um, quem quer que, o que quer que, nossa, aqui dá até um trava-língua, hein? O que quer que, seja quem for, seja qual for, quanto quer que, o mais. Hoje, menos frequente que a maior parte, a maioria, frequentemente nós vamos usar a maior parte ou a maioria. Um exemplo de Marquês de Maricá. As verdades não parecem as mesmas a todas. Cada um as vê em ponto diverso de perspectiva. Pronomes interrogativos são os pronomes indefinidos quem, que, qual e quanto, que se empregam nas perguntas diretas ou indiretas. Quais são as perguntas? Quem veio aqui? Que cabeça, senhora? Que compraste? Qual autor desconhece? Qual consideras melhor? Quantos vieram? Quantos anos tens? São todos pronomes interrogativos. Se são pronomes interrogativos, evidentemente que nós vamos ter sempre um ponto de interrogação ao final dessas expressões. Muito bem. As palavras são muito curiosas, são muito interessantes. Eu confesso que eu estava desatualizado com relação a uma palavra, mas eu tive a curiosidade de procurar, porque como todos sabem, eu sou muito apaixonado pelas palavras. Então quando eu percebo que tem uma palavra que ainda me escapa o sentido, eu vou ao mestre, vou procurar em todos os recursos possíveis. A palavra que eu fui procurar é a palavra sororidade. Sororidade. Essa palavra foi citada, não sei se pela primeira vez, mas ela foi citada num programa de televisão pela Manu Gavassi, em um programa de TV, e a partir daí a procura começou a ser grande a respeito dessa palavra. Essa palavra ainda não está dicionarizada sim, no Aurélio Online. Eu procurei também em outras fontes, não localizei. Procurei, por exemplo, no Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa, o VOLP, e também não localizei. Mas afinal, o que é sororidade? Essa palavra é de origem latina, vem de soror, que é irmã. Essa palavra foi criada para que seja uma versão feminina de fraternidade. Representa a luta das mulheres por igualdade e também por elas terem um espaço de diálogo entre elas. Então é uma palavra que vem de soror, que indica uma fraternidade feminina, vamos chamar mais ou menos assim. É uma sororidade. Vem de soror, então é quase como uma irmandade, no sentido de feminina. Tudo bem? É muito interessante observar como as palavras vão surgindo a partir da necessidade que nós vamos sentindo na nossa comunicação. Essa palavra é bem isso mesmo. Como algumas palavras são consideradas patriarcais em função da sociedade patriarcal e machista, algumas palavras são necessárias para que as mulheres possam conquistar o seu espaço. Essa palavra representa bem isso, a conquista do espaço pelas mulheres. É isso. Muito bem, encerramos mais esse bloco dos nossos pronomes, a quinta parte. Vamos prosseguir ainda. Espero que vocês continuem se inscrevendo no canal, continuem tocando no sininho, continuem dando o seu ok, para que vocês possam receber as novas notificações.
Inscrevam-se no canal, evidentemente. Visitem as minhas outras páginas, é muito fácil. É só vocês digitarem no Google Bispoeta, tudo junto, Bispoeta. Vocês vão localizar todas as minhas páginas, inclusive no Recanto das Letras. Eu sou também revisor. Se precisarem de mim, chamem o Bispoeta. Muito obrigado, tenham uma boa tarde.